Agora, 11 horas e 7 minutos, viu, Sabino? Já aqui na ponta da linha, o Marcos Rezende, ele que é veterinário, e a gente vai falar sobre os animaizinhos. Nesse fim de ano, muitas pessoas querem viajar, não sabem o que fazer com o animal, se podem levar para viagem ou se deixam aqui nos cuidados de uma pessoa conhecida ou até mesmo de um hotelzinho. E o Marcos Rezende, ele vai trazer aqui umas dicas para os nossos ouvintes. Né, Marcos? Um prazer ter você aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo aqui no Manhã Bandeirantes. Oi, Maju, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Marcos, qual a recomendação, hein, nesse momento de férias que a pessoa quer viajar? Como escolher ali um hotel bom para a gente ter a certeza ali que esse animal vai estar em segurança? Olha, primeiro ponto, né? A gente precisa visitar e conhecer esse hotel previamente. Antes, quando a gente tem a viagem já agendada, é sempre bom que os proprietários, que os tutores comecem a fazer uma investigação dos hotelzinhos, porque nem sempre tem vaga. E ao ter a recomendação de um hotelzinho, é importante pegar a recomendação, alguém que leve seu cachorro nesse hotelzinho, visitar, conhecer a maneira como os animais são tratados, ou o alojamento, todo o processo, todo o procedimento que aquele hotel faz com os animais, para aí ele poder escolher. Porque tem hotéis que são adaptados, são próprios, só recebem animais de pequeno porte. Já existem hotéis que recebem animais de grande e pequeno porte. Então, é importante observar tudo isso para que antes de decidir em qual hotelzinho deixar o seu animal. Eu queria entender também, doutor Marcos, obrigado pela participação aqui, Marco Antônio Sabino, se efetivamente alguns pets podem viajar com a família. Eu vou citar meu caso pessoal, o meu cachorro não consegue. Meu cachorro, ele passa mal, a gente tem que parar, limpar o carro, não consegue viajar não. Dá para viajar? Qual é a dica para isso aí? Como é que a gente faz para o cachorro não passar mal ou mesmo outros animais que a gente possa levar? Sabino, quando a gente pega um cachorro, a gente tem que cambiar, já, a dica de antes, né? A gente tem como a gente deixar o animal preparado para viajar com a gente. E como é que se faz isso? Quando o animal é pequeno ainda, pega o cachorrinho pequenininho e vai passear com ele de carro, sabe? Leva ele para passear, vai para o mercado, vai para a feira, vai dar uma volta, leva ele no carro que ele vai tendo menos enjoo. Bom, agora que o animal já está grande, certo? E tem toda essa alteração, ele não consegue viajar mais, a medida adequada primeiro, ou deixa no hotelzinho, tá? Ou tenta fazer uma adaptação com ele, ou seja, fazendo passeios pequenos do carro para ele ir se ambientando e perder aquela náusea, aquele enjoo todo dele. Ou a outra opção, Sabino, infelizmente essa, sabe? O cachorro não vai poder viajar com a gente, né? Porque o cachorro acaba sujando o carro e outras coisas mais. Agora, se não tiver condições nenhuma, aí é procurar um colega, um veterinário, que vai recomendar um pequeno comprimidinho, que vai deixar o animal levemente sedado e não alimentar o animal antes da viagem. Ele vai comer um petiscozinho, alguma coisa ali, tomar água, mas não alimentar o animal nessa viagem, porque se ele tiver com o estômago cheio, a chance desse animal vomitar no carro vai acabar sendo muito grande. Qual remédio que o senhor falou? Qual remédio que pode ser dado para dar uma sedada no cachorro? Normalmente são alguns aqueles comprimidinhos que a gente dá para dar uma tranquilizada nos Tem diversos, né? É interessante conversar com o veterinário, né? É como nas crianças a gente usa o Dramin, né? Nome comercial, né? A gente tem eles também para pet, né? E aí é fornecer para o pet, no peso e do ideal do animal, né, de acordo com o peso, com a taxa metabólica, fornece para o animal, ele fica mais tranquilinho e viaja. Mas é muito importante, não adianta só fazer isso. Tem que também deixar o animal sem se alimentar e antes de fazer isso, procurar um veterinário para ele poder fazer o cálculo da dose correta. Doutor Marcos, em relação aos hotéis, né, para esses animaizinhos no fim de ano, para passar uma temporada, como funciona esse quesito, por exemplo, de alimentação? É o hotel que disponibiliza ou esse dono do pet pode levar ali a comida? Como que funciona isso geralmente nesses hotéis para cachorros? Depende muito o hotel, né? A grande maioria deles, até por uma questão de segurança do hotel para com o cão,
eles pedem para que o proprietário leve a sua ração. Ou seja, você leva o seu cão, você diz qual que é a rotina de alimentação desse animal, e o hotel vai seguir a rotina de alimentação do animal e vai fornecer a ração que você levou para o hotel. É comum que os animais, nos hotelzinhos, como eles são vários animais juntos, que um coma a ração do outro. É normal, porque é curiosidade, é novidade, como criança, né? É novidade, ele quer experimentar a novidade. Então, é muito comum que isso aconteça. Mas, ainda assim, é importante que você leve a sua ração, porque o animal já vai estar adaptado àquela ração, não vai ter nenhuma desordem intestinal no animal por conta de adaptação à nova ração, mas de modo geral é dessa forma. Quando o hotel fornece a própria ração, aí, em geral, são animais que já estão adaptados àquela ração que o hotelzinho utiliza. Doutor Marcos, deixa eu tirar uma dúvida aqui também, porque algumas pessoas, até para não gastar dinheiro com hotelzinho é caro. Hotelzinho é caro. Deixa na casa de um parente, de alguém que goste de animal. O animalzinho sofre, ele tem saudade, ele tem dificuldade de adaptação, ele fica melhor num hotelzinho ao lado de outros animais? Sabino, tudo depende, né? Tudo depende. Eu tenho amigos que deixam os cães na casa de parentes e o cão prefere ficar na casa da família, parece, né? Fica muito mais feliz porque é um ambiente grande, pode cavucar, são dois Basset Hounds, né? O Romeu e a Julieta, né? Eles adoram cavucar, eles adoram passear, brincam, voltam sujos, encardidos, mas felizes. Né? Por quê? Porque é um lugar que eles já conhecem e onde eles são muito bem tratados. Por outro lado, existem aqueles cães que são deixados em locais ou em parentes, amigos, que não tem toda aquela adaptação, que não tem todo aquele preparo e todo aquele relacionamento com o cão, e aí o animal acaba sofrendo sim, né? Então, antes de deixar o cachorro, a gente está falando de cachorro, tem a questão do gato ainda, né? Que é muito importante, mas antes de deixar o cachorro, é importante que a gente deixe ele com um parente que goste de cachorro, que tenha espaço, que tenha um ambiente seguro, que o cachorro não vai fugir. Então, tudo isso tem que ser considerado. O animal, muitas vezes, ele pode voltar mais feliz do que ele foi, porque ele passou um período de férias, ou ele pode voltar triste, ou alguns animais ficam até doentes, graças ao estresse provocado por esse distanciamento dos seus donos, dos seus tutores. Bom, se nosso ouvinte tem alguma dúvida em relação aos animaizinhos, pode mandar sua mensagem no 11 999048756 para o veterinário Marcos Rezende responder o seu questionamento. Tem uma dúvida aqui de um ouvinte, o Pedro Paulo. Ele está dizendo aqui se no momento que deixar esse cachorrinho ali no hotel, se é necessário, se é bom ter algum contrato e o que precisa ter nesse contrato para garantir a segurança desse cãozinho caso aconteça alguma coisa. Sempre, Pedro Paulo, sempre você tem que ter um contrato. Os hotéis têm esses contratos. Por quê? Em geral, os animais, eles têm que ser animais não agressivos para ficar nos hotelzinhos. E aí você deixa esse contrato, o animal teve uma adaptação, teve uma ambientação, ele já foi testado naquele hotelzinho de modo geral, ele já foi testado naquele ambiente. Então existe um contrato que envolve fornecimento de alimentação, carteirinha de vacinação em dia, desverminação em dia, livre de parasitos externos. Então, existe todo esse protocolo. Cada hotel tem um contrato específico. Normalmente, o contrato é do hotel para o tutor, para o proprietário. E aí existe todo um padrão de regras que, em geral, envolve isso. Desverminação, livre de parasitos externos e carteirinha de vacinação completa e o animal ser também um animal sociável. Animais não sociáveis, ou seja, animais briguentos, eles, em geral, não são bem recebidos por muitos hotéis. O senhor estava falando que há diferenças aí de gato, né? Vamos falar dessas diferenças. Muita gente tem gato no cachorro. Exatamente. Olha, é um pouco mais complexo a questão do gato, porque a gente vai precisar, o proprietário vai ter que procurar um hotel que receba gatos. Em geral, hotéis que recebem gatos, eles são específicos para gatos ou tem um distanciamento entre cães e gatos. Por quê? Porque, em geral, os gatos ficam muito estressados se em presença de cães. Então, tem que haver esse distanciamento. E o local para gato tem que ser um local fechado. Em geral, os gatos tendem a brigar, gatos que não castrados, né? Eles tendem a brigar para definir de quem é
a dominância no local, e se isso acontece, pode provocar um estresse com os animais, pode provocar lesão nos animais e o proprietário acaba ficando descontente. Então, é muito importante escolher um hotel que seja próprio para gatos, que a equipe seja preparada para receber o gato e que toda a infraestrutura seja própria para os gatos, que precisa ter arranhador, precisa ter eclusa entre as portas, porque gato sai por qualquer cantinho, eles são muito espertos, e precisa ter baias individuais. Os animais vão para o convívio coletivo, mas dependendo do momento, dependendo do gato, ele precisa ir para uma baia individual por questão de segurança dele e dos outros animais. Doutor, eu não tenho animal de estimação, então eu não faço ideia quanto custa a estadia de um hotel para animais. Você consegue trazer aqui para a gente, em média, qual é esse valor hoje em dia? Varia bastante, mas varia bastante. Olha, você vai ter de diárias de R$100, tá? De diária completa, a diárias de R$400, estou falando preço Brasil. Então, tudo depende da região e do tipo do hotel onde vai ficar esse animal, tá? Então, de R$100 a R$400, eu tenho conhecimento de hotéis que cobram, né? Fora do Brasil, tá, que eu converso bastante, tem alguns colegas americanos com quem eu converso bastante, eles chegam a gastar $180 a diária de um cachorro nos Estados Unidos. Então, embora o nosso preço esteja bastante alto, a tendência é que esse preço suba mais ainda, porque não tem hotelzinho adaptado o suficiente para a quantidade de animais que a gente está tendo hoje, precisando deixar antes de viajar, né? Tem mais uma dúvida aqui de ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, pessoal da Bandeirantes. Eu tenho uma dúvida, doutor, que o problema dos fogos. Será que é interessante eu dar um calmante? Porque meu cachorro, ele é um American Bully, mas ele tem problema na tricúspide mitral e pulmonar, problemas genéticos. Então, eu tenho medo de, com esses fogos, ele estressar e acabar sofrendo um mal súbito. O que o senhor indica? Bora lá, então. Traduzindo um pouco o problema que esse American Bully... O American Bully, ele é um cão que ele parece muito um pitbull, mas ele é muito fortinho, é um cão muito tranquilo, sabe? Um cão dócil, só com cara de cachorro bravo. Ele tem um problema cardíaco. E esse problema cardíaco, os fogos realmente podem causar algum problema por estresse para esses animais, porque o animal acaba ficando estressado, altera o padrão de batimento cardíaco, o animal pode ter um problema. A recomendação que eu faço é, vá em um veterinário que conheça o histórico desse animal, para que esse veterinário indique o melhor calmante para esse cachorro. Sim, ele vai ter que usar um calmante para esse cachorro em dias de fogos. Mas é muito importante que ele utilize o calmante recomendado pelo veterinário dele. Esse é um ponto. Segundo ponto, uma segunda dica que eu posso dar para ele. Faça um adestramento nesse cachorro para que ele perca o medo dos fogos. Trabalhe com estímulo positivo, ou seja, toda vez que ele tiver fogos, você vai brincar com esse cachorro, você dá algum petisco para ele, para que ele associe os fogos não a alguma coisa ruim, mas sim a um momento de prazer dele. E isso vai ajudar bastante. Doutor, muitas mensagens de ouvintes chegando aqui. Tem uma da Lisley de Santana de Parnaíba. Ela pergunta aqui, como viajar com o gato e deixar ele menos estressado e diminuir o risco de fuga? Olha, Lisley, gato é sempre um desafio, porque os felinos, eles são terríveis, né, para escapar da gente. Primeira coisa, levar numa caixa de transporte. Você tem que, mesmo que seu gato seja absolutamente sociável, tenha uma caixa de transporte com você. O gato vai solto no carro, ok, leve a caixa de transporte, porque em um momento de estresse você pode colocar ele ali dentro. Segundo ponto, o seu gato tem que estar totalmente sobre o seu domínio. Então tem que ser um gato adestrado, educado e que responda ao seu chamado. Terceiro ponto, carteirinha de vacinação completa, carteira de desverminação completa e o animal também que tenha recebido produtos para evitar parasitos externos, ectoparasitos, carrapatos, pulgas e mosquitos, que dependendo da região podem afetar os animais e algumas doenças podem levar o animal a óbito. Basicamente, esse é o ponto. O principal é eduque seu animal para poder viajar com você.
O Carlos, ele também enviou aqui, para viagens de avião, quais são os principais cuidados em relação a documentos e remédios? Se for dentro do Brasil, procurar o Ministério da Agricultura para verificar quais são os requisitos para aquela determinada espécie viajar. Obrigatoriamente, os animais têm que ir em caixa de transporte e dependendo, aí já fora a questão da legislação, né? Dependendo do comportamento do animal, se for um animal que vocaliza muito, um animal bravo, muito ativo, ele tem que entrar sedado dentro dessa caixa, tem que fazer o transporte sedado, porque senão ele fica latindo muito, ou miando muito, e além de incomodar as outras pessoas, ele acaba se estressando. Então, muitas vezes é melhor a gente levar esse animal levemente sedado, para que seja melhor para ele e para as pessoas que estão ao nosso lado também na hora desse transporte. Olha, eu adoro quando o Dr. Marcos Rezende participa aqui do Manhã Bandeirantes, porque dá um engajamento aqui nos nossos ouvintes. Todos têm perguntas sobre os seus animais, todos querem saber como agir com seus animais e valeu muito hoje a gente orientar para aqueles que vão viajar. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua participação hoje no Manhã Bandeirantes. Volte sempre e um bom Natal para o senhor e para os seus pets. O senhor tem pet ou não? Tenho uma Whippet, é uma cadela, aquele galgo pequeno, né, de corrida, mas não corre nada, só fica brincando com a bolinha. Tenho ela, muito divertida, mas como eu moro em um condomínio aqui em Goiás, todo mundo, todas as crianças me conhecem. Então, aquela história, eu tenho um em casa, mas tem diversos condomínios que eu acabo convivendo todo dia. Ótimo. Um bom Natal para eles, que eles tenham o Papai Noel também, viu, Dr. Marcos? Que assim seja. Um bom Natal para todos nós. Bom Natal, obrigada. Bom Natal, tchau. Agora,